Bem-vindos ao canal JR Exatas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito comum, que é uma equação do segundo grau, porém a resolução dela vai ser de um modo não comum, não usual. Vamos ver, por exemplo, essa equação aqui, uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c com a distinto de zero, para que ela possa ser efetivamente uma equação do segundo grau. A gente resolve essa equação utilizando a expressão muito conhecida nossa aqui, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Expressão do matemático Bhaskara. Com essa expressão a gente consegue resolver rapidinho essa equação. Exemplificando, x2 menos 3x mais 2 igual a zero, usando a expressão acima, nós temos que o x é 1 e 2. E temos que ter dois valores para x, porque a equação é de segundo grau. Se fosse de grau n, nós teríamos que ter n valores para x. Nós não vamos resolver, então, utilizando essa expressão acima, mas vamos utilizar um outro método. E nesse outro método eu vou pedir ajuda à trigonometria. Nesse ramo da matemática eu tenho que lembrar que dessa equação aqui me vem à mente seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Eu tenho que me lembrar que o seno e o cosseno eles variam de menos 1 a 1. E eu vou utilizar essa expressão aqui. Cosseno de A mais B igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. E o que eu vou fazer? Desculpem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o A igual a B igual a beta. Então eu faço isso daqui. A igual a B igual a beta. E aí, nessa expressão aqui, eu vou ter que cosseno de 2 beta igual a 2 cosseno ao quadrado de beta menos 1. E por que eu fiz isso? Porque a minha motivação aqui é achar um x em termos de cosseno de 2 beta ou cosseno de beta, e aí eu consiga ter uma equação trigonométrica similar a essa daqui, porque é pela trigonometria que nós vamos resolver. Resolvendo então a equação trigonométrica, eu conseguiria resolver de cara essa daqui. E para que isso aconteça, essa motivação aconteça, eu vou elevar os dois lados da igualdade à segunda potência. Elevando a segunda potência, eu tenho essa expressão aqui, cosseno ao quadrado de 2 beta, mais 2 cosseno de 2 beta, mais 1 menos 4 cosseno à quarta de beta. Agora sim, essa expressão aqui de baixo é semelhante a essa daqui. Então eu vou chamar o meu x de cosseno de 2 beta, mais k cosseno de 2 beta. Por que eu tenho que chamar de k cosseno de 2 beta com esse k pertencente ao campo dos complexos? Porque o seno e o cosseno eles variam apenas de menos 1 a 1. E as nossas respostas elas são mais amplas. Então, a fim de termos uma resposta ampla, eu tenho que multiplicar, no nosso caso, o cosseno de 2 beta por k. Vamos ver então como é que isso se daria. De posse das nossas duas equações, a equação que nós vamos ter que resolver e a equação que nós vamos comparar para poder achar os nossos coeficientes. Visto que o nosso x, como eu já falei antes, é igual a k que multiplica cosseno de 2 beta. Esse k é complexo. Substituindo esse valor de k nessa equação que nós vamos ter que resolver, nós vamos ficar com essa equação aqui. E essa equação que nós acabamos de achar em k e em cosseno de 2 beta, nós vamos comparar com a equação de cima. Então, efetuando esta comparação, a gente começa mostrando que menos 3 dividido por k deve ser igual a 2. E aí nós tiramos o valor de k. É igual a menos 1,5. Fazendo o mesmo raciocínio para 2 dividido por k a segunda, esse valor aqui tem que ser igual a 1 menos 4 cosseno quarta de beta. Aí, como nós já temos o k, efetivando essas contas, nós temos que cosseno ao quadrado de beta pode ter esses dois valores aí. E por que eu não fiz a raiz total? Porque eu lembro que o cosseno de 2 beta é igual a 2 cosseno ao quadrado de beta menos 1. Aí, substituindo os dois valores, nós temos dois resultados para cosseno de 2 beta. Uma vez que nós já temos o cosseno de 2 beta e nós temos o k, nós temos um x que é 0,999999, que é perto de 1, que é quase perto de 1, o nosso erro de arredondamento é muito pequeno, ou o outro x,
que é menos 1,5 vezes o outro valor de cosseno de 2 beta, que é igual a 2,00001, que também o nosso arredondamento é muito pequeno. Dizendo de uma outra forma, a distância do valor exato é muito pequena. Para os resultados que nós acabamos de encontrar, a distância do 1 nesse caso e do 2, elas são bem pequenas. Então a gente pode considerar que esse tipo de resolução também é muito útil. É um pouco mais chato, mas ele é útil também. E com isso eu encerro a aula de hoje, muito grato.